Deixa eu te fazer uma pergunta. Essa semana eu tive... Ai, meu Deus, odeio... Eu fiquei pensando... Eu fico nervoso com as suas perguntas, cara. Não, eu fiquei... É uma pergunta bonitinha. Tá bonitinha. bom, vai, fala. Eu fiquei pensando... Segunda-feira, eu fiquei pensando nas igrejas que nós amamos e das quais nós não fazemos parte. Tá, ok. Igrejas que eu amo. Porque a gente vai muito em muita igreja, certo? Vamos. A gente vai muito em muita igreja e tal. Além de Aliás, conhecer você quer as levar igrejas... eu e o Cacá? Você quer levar eu e o Cacá à nossa igreja? Você tem que mandar e-mail para contato@bibotalk.com e a gente pode fazer um BT Papo ao vivo aí na sua igreja. Podemos, realmente. Inclusive, a gente tem uma proposta aí, mas eu acho que eu não posso, cara, naquele dia. Eu tenho que responder lá ao nosso amigo. Responde, mano, por favor. É que eu tô... Na minha cabeça é uma data que eu não posso, mas eu tô na dúvida. Eu só iria se Você pode ir lá palestrar, pô. Ah, mas daí eu vou. É que seria o meu final de semana de folga. Ah, entendi. Então eu só iria se fosse. Já esse segundo que você comprometeu esse ano, que você veio aqui na minha igreja. Exato, mas eu amo. E a minha esposa super entende. Não, vai lá com teus amigos, é isso aí, vai. Não, mas então, o lance é o seguinte, que é o igrejas a gente que vai nós... pra muita igreja e a gente vai pra muita igreja, a gente visita muita igreja, mas a gente também conhece igrejas assim, tipo, do nosso círculo, né? Da nossa proximidade e tal. E tem igreja que a gente ama sem fazer parte delas, né? E assim, eu não tô falando daquelas que a gente vai e gosta. E fala, legal. E até chega a pensar assim, puxa, se eu morasse nessa cidade, frequentaria aqui. Ou, se alguém dessa cidade me perguntar a indicação de igreja, eu vou indicar essa. Legal. A ponte. Mas, cara, igrejas que a gente realmente ama, cara. Entendeu? Mais do que isso que eu falei. Igrejas que a gente realmente... Que a gente é tipo assim, quase que se sente parte sem estar lá, tá ligado? Você tem uma assim? Fala aí. Eu tenho a ponte, acabei de falar aqui, a ponte, amo a ponte, quase fui para Recife morar lá, foi até muito interessante, porque sempre, eu conheci o Guilherme Franco em 2018, num retiro que a gente teve, assim, meio que de pastores e tal, e foi incrível, cara, lá eu conheci o Marcelinho, né, da Cel, eu conheci o Guilherme Franco. Eu acho que foi a primeira vez que eu tive com o Daniel Coelho também. Acho que com o Rafael Pijama. Mano, o Pipe. Enfim, uma galera incrivelmente incrível que eu encontrei pela primeira vez em 2018 lá em Vitória. E, cara, a gente ficou 2 dias aos pés do Paulo Júnior, sabe? Foi incrível, assim. E... Cara, e lá eu comecei uma relação com o Guilherme Franco, assim, a gente começou a trocar muita ideia e tal, e eu sempre acompanhando ele, eu sempre brincando, mano, que maravilhoso, né, que o Guilherme Franco sempre naquela expansão da igreja e tal. Falei, cara, que legal, que benção e tal, gostei muito quando eu fui pregar lá, da filosofia da igreja, sabe, da teologia, da eclesiologia, do governo, enfim, me apaixonei por aquela igreja. E, cara, em 2019 a gente teve uma conversa meio séria sobre isso, assim, mano, você vem pra cá? Falei, cara, eu tenho vontade. Aí a gente conversou um pouco algumas coisas, só que depois, assim, a coisa foi arrefecendo, que é aquela coisa, né, mano, por enquanto eu não posso me mudar de Joinville, sabe? Não só não posso, como eu não quero também. Não, mas eu não tô falando que é igreja que te faria mudar de cidade, não. Ainda mais de estado, pelo amor de Deus. Exato. Não, mas moral da história, a ponte é essa igreja, assim, a ponte é essa igreja que eu não faço parte, mas, cara, sempre indico ela, quando o pessoal me pede igreja em Recife, é a igreja que eu recomendo, porque amo aquela igreja. Cara, eu conheço muitos voluntários da ponte, sempre que eu vou lá, eu me sinto muito em casa, sabe? Eu vou todo ano na ponte, todo ano eu tô lá, já tive esse ano, inclusive. E a ponte é essa igreja, cara, que eu sou muito, muito, muito carinhoso, assim, tenho muito amor por essa igreja, a ponte, assim. Poderia citar outras, mas essa é a que me vem, foi meu primeiro amor. Foi que veio na cabeça agora, na hora que eu falei. Agora, é o meu primeiro amor, assim, sabe? A gente tem igrejas, às vezes, que você chega assim e rapidamente você tem uma impressão muito boa, porque você percebe que alguma coisa diferente aconteceu lá, e tipo... Tem uma quebra de expectativa. Tem um jeito bom de ser igreja que é mais ou menos comum e que também tem seus problemas. Mas, de repente, você vai numa igreja que tem características de um jeito bom e que conseguiu evitar os problemas de um jeito muito evidente. E você fala, cara, que doido isso. Eu pensei nesse assunto porque domingo eu preguei na primeira igreja batista de Nova Odessa, que é a nossa igreja mãe aqui. E aí eu tava conversando com o pastor lá, o pastor Werner, e eu falei, Werner, eu sou fã de vocês aqui, cara, eu sou fã. Porque era uma igreja completamente diferente da minha e de outras igrejas, e das igrejas que eu já frequentei na vida. Mas é um sentido assim de saber o que faz, sabe? De saber quem é, um senso de identidade, um senso de... uma clareza sobre os passos que dá, sobre pra onde vai, uma segurança, sabe? Que legal, cara. E tipo assim... E tu sente isso na igreja equipe onde a também, Bíblia... né? Hã?
E tu sente isso na equipe, assim, não é uma pessoa empolgada, tipo, só um líder, né? Tipo, é uma equipe inteira na mesma visão e tal, né? E assim, cara, a gente tá perto há muito tempo, né? E é muito doido, assim, que, tipo, os princípios são os mesmos sempre, assim, não fica mudando, não fica, sabe? Caminhando. Não tem ansiedade também, que é uma coisa que eu acho que é muito importante. Tem muita ansiedade eclesiástica e ministerial, né? Que você quer fazer, você quer chegar, você quer ter o que a outra tem, você quer... Eles não têm essa ansiedade. Muito bom. E geração após geração eu vejo lá, né, a galera muito doida. Eu fui lá pregar no aniversário da juventude deles. No aniversário de 118 anos da juventude. Caramba, a galera já tá meio velha agora, né? Não, então, aí essa piada até o Werner fez lá. E, na verdade, cara, eu até trouxe isso pra pregação. Eu falei assim, gente, isso aí é uma coisa que a gente tem que ter como um valor. Que geração após geração, ano após ano, essa igreja continua investindo na geração presente, nos jovens de agora e tal. Boa. Inclusive, tinha muita gente lá que já tinha sido jovem há muitos anos, né? Aí a gente fez uma dinâmica. Que legal. Lá. Eu tava agora em Piracicaba, preguei nesse sábado na festa você tava aqui perto também. Na PIB de Piracicaba. Que é esse mês, ele é o mês da juventude dos batistas, né? Exato. E aí muitos ministérios jovens começaram nesse mês também, em várias igrejas. Então aí tem igrejas que tem essa prática do aniversário dos jovens, né? Sim. A Assembleia tem bastante também, né? Batista tinha muito isso. Hoje, as atuais eu não conheço tanto, mas antigamente tinha muito. Todas as igrejas tinham o aniversário da juventude e tal. Aí era o fim de semana todo do culto da juventude. Cara, mas vou te falar, eu achei doido isso, porque você pensa assim, é quase uma contradição na nossa cabeça, né? O ministério jovem de 118 anos, né? Não são de jovens de 118 anos. Aí você fala, cara, mas como assim? Porque hoje você pensa em ministério jovem super contextualizado. Mas como é que era ser contextualizado 118 anos atrás? Tá ligado? Então, uma igreja que mantém o Ministério Jovem por tanto tempo, é uma igreja que se obriga a se contextualizar a cada geração, mano. É tenso isso aí. E se contextualizar sem perder a essência, no caso, a essência batista. E sem perder a identidade da própria igreja local, que ali tem umas especificidades muito interessantes. Então, isso. Tem várias também, tem várias igrejas que eu amo, assim. Aqui na região tem muita igreja boa, tem muito pastor bom, cara, aqui dos batistas aqui. Legal. Muito pastor bom. Eu falo que a galera aqui da nossa ordem aqui, eles têm uma coisa interessante que eles se apoiam muito, assim, sabe? Então, isso é uma coisa legal. Agora, aí da região tem os problemas que tem em todo lugar também, né? Mas é muito legal. Cara, assim, é aquela coisa, né? A gente conhece muito pelo que a gente vai, pelo que a gente ouve falar. Mas toda igreja por dentro tem os seus problemas, os seus dilemas e tal. Uma outra igreja da região que eu gosto, tive recentemente também, foi a Red. Estive aí pregando na Red, é uma igreja que também gosto, né? Sou muito amigo dos pastores lá, curto o trabalho deles, acho bem legal. Quer ver uma igreja que eu conheço muito pouco, mas amo os pastores, a própria comunidade da Vila, né? Que é a igreja do podcast. Cara, eu nunca fui na comunidade da Vila. Eu nunca fui na Red também, nenhuma das duas. A Red tá pertinho aqui. É pertinho, né? Mas não dá, cara. Eu falei de ti. É difícil ficar. Eu sei. Não, eu já fui lá falar no podcast deles. Falei, não, tem que colocar Cacau pra pregar. O Cata também. O Cata tem uma frase minha no Doutrina e Devoção, que ele, volta e meia, ele vai falar em algum lugar, ele coloca essa minha frase e me cita e me marca no story. O Cata gosta muito do nosso trabalho, cara. Ele também... Eles fazem os meus livros lá com os voluntários. Agora, o João que tá lá... Você conheceu o João ou não? Não, só porque eu quero só uma pausa. Desculpa, galera, o jabá, mas é que Doutrina e Devoção é um livraço e é um fracasso. Vai começar de novo isso. Não, tem que ter, galera. Sério, esse livro, eu não acredito que esse livro não vende. E ele tem texto incrível do Cacau. Ele tem 2 textos de Vitor Fontana, tá? Sério, mano. Vai lá. Esse livro é incrível. Mas enfim... Toda vez... Eu fico envergonhado, porque o senhor é um best-seller. Mas quando você fala de um livro que leva o seu nome que não vendeu muito, pra você é só mais um livro. Não, entendeu? Mas... Agora você tá falando que um livro que tem um texto meu não vende nada. Tô brincando. Mas é isso, eu acho que é legal isso. Eu gosto muito de conhecer igrejas boas, cara. Sempre me anima, sempre me faz voltar pra casa empolgado, sabe? Sim. E a gente tem que comemorar isso mesmo, né? Diante de tantos escândalos, tanta coisa, tanta igreja complicada, tanta teologia complicada, a gente celebra. E assim, por exemplo, quando uma igreja convida alguém do nosso grupo, né? Isso já é um demonstrativo de que ela ou tem uma teologia... Cara, pode parecer... Tem afinidades, né? Agora. Tem afinidades teológicas, isso. E nós acreditamos ter uma boa
uma boa compreensão teológica, né? Considero que toda a galera que tá ali junto com a gente, né, esse grupo que a gente, né, tem bastante frequência e tal, a gente tem uma boa teologia. Então, quando uma igreja convida a gente, é duas coisas que eu vejo. A primeira, é uma igreja arejada teologicamente e gosta de pensar teologicamente, biblicamente. A segunda coisa, e que acontece também com uma certa frequência, é esse departamento que nos convidou está tentando causar uma certa influência na igreja. Por exemplo, eu e o Vitor Fontana, eu acho que você não foi nessa igreja ainda, nós já fomos numa denominação que nitidamente não tem nada a ver com a gente. E, assim, o departamento que nos levou... Não dá muita pista, hein, cara? Que você vai não vou acabar. dar muita pista, não vou dar muita pista. Mas o departamento que nos levou está tentando trazer algo novo e tal para a comunidade, o que é muito difícil, né? Tanto que quando eu fui, cara, o tema era doutrina e devoção, a propósito, né? Agora já deu pista demais. Mas, cara, com certeza o pastor deles não me ouvem e eles sabem que eu tô falando deles, é um pessoal muito querido e tal. E, mano, só que assim, cara, eu fiz o meu melhor, entendeu? Mas nitidamente o tema não tinha nada a ver com a igreja, sabe? Assim, tipo, mas eu fiz tirei o máximo que eu pude, entendeu? Né? Do meu pentecostalismo pra galera, entendeu? E foi bem aceito, a galera gostou e tal. Mas assim, nitidamente não é a vibe da igreja, entendeu? Então acontece um pouco isso, assim, nós somos usados como um ariete, tá ligado? Pra tentar... Você sabe qual que é a situação que a gente fica mais em risco, assim, aceitando o convite? Você talvez menos... Ser morto, porque você é muito conhecido, então é difícil. A pessoa, pode ir alguém lá que não te conhece, mas é difícil uma igreja inteira que for participar não te conhecer. Então, eu acho que o maior risco que a gente que a situação mais arriscada em termos assim de de ter um problema, de ter uma oposição, é quando você vai falar num culto que é uma reunião de várias igrejas. Porque quem te convidou te conhece. Entendeu? A diretoria ali que está organizando te conhece, mas as outras pessoas não te conhecem. E aí você vem pensando, cara, eu sou assim, me convidaram por causa disso e tal, mas aquele grupo te convidou. E aí, se aquele grupo te convidou justamente porque pensa, pô, você pensa fora da caixa, não sei o que lá, pode ser fora da caixa demais para quem nunca soube quem você é. Quer ver um exemplo? Quando o Paulo Júnior pregou na CTPI, e foi maravilhoso, cara, a pregação dele. No CTPI que eu fui... Eu participei de 2 CTPI só, uma online e uma presencial. Foi maravilhoso. Foi uma das melhores pregações da CTPI, foi a dele. E, cara, tinha 5 minutos dele pregando, tinha uma galera levantando e indo embora. Olha só. Por quê? Porque ele tem um jeito de falar que é diferente. Ele tem ideias que soam estranhas, mas depois você entende e faz sentido. Exato. Mas ali, cara, é um monte de galera que não conhece ele. Eu conheço, eu sei, eu vou esperar, cara. Eu vou chegar, ele vai chegar lá. Mas tem quem não conhece, entendeu? Então, assim, às vezes a gente vai meio inconsciente dessas coisas. E aí quebra a cara. Aí tem que ser meio cauteloso nessa parada, assim. Porque você não quer criar um problema, que você acaba criando um problema, mano, para aquela organização, a galera que te chamou com carinho e tal. Sim. E eles não pensaram nisso. Porque às vezes são inexperientes e tal. Aí você vai e pisa no freio um pouco também, porque você fala, cara, eu não quero criar um problema aqui para eles, né? Exato. Então... Eu procurei melhorar um pouco isso, sabe, Cacau? Porque eu tenho o meu jeito peculiar e eu me sinto muito à vontade. E aí quem me convidou sabe. Né? Então, assim, eu já causei... Eles sabem, exato. Tipo, só que, cara, eu acho que nos últimos tempos eu tenho procurado amenizar isso, assim, tipo, não, mano, tenta ser um pouco mais blasé. Um pouco mais claro. Você não precisa não ser diferente ou não ser chocante, mas tem que ser mais claro, para o cara saber que seu choque não é heresia, né? Exatamente. Então eu tenho procurado, se eu tô conseguindo, não sei, né? Mas quem tem meu WhatsApp... Deve tá, né? Não tem ninguém te cancelando aí, deve estar. Tem, que eu não tô sabendo não, Então assim, mas porque esse é o desafio mesmo, cara. Você chegar numa igreja que poucas pessoas... Cara, acontece muito comigo, assim, sabe? Sempre tem alguém que me conhece, mas sei lá, numa multidão de 100, 5 que me conhecem, entendeu? Às vezes. E claro, é a equipe, né? Então é um risco muito grande, né, cara? Mas é difícil, e por exemplo, vamos lá, você vai num congresso que tem 10 igrejas. Nossa. É difícil que você não seja conhecido em todas elas por alguém. Exato. Entendeu? Exato. Isso já dá uma ajudada, porque quando avisaram, a gente vai no congresso, o Bibo vai falar, o cara já fala, eu conheço, eu sigo ele e tal, não sei o que lá, entendeu? Então isso já dá uma, tipo, já uma boa palavra ali pra você. Sim. A gente que é um pouco menos assim conhecido e tal, é capaz de chegar num lugar e ninguém sabe quem você é. E aí se você não é tão claro no que fala, cria
abalo. Tipo, é complicado, né? Mas enfim, são os riscos, né, cara? Riscos de você viajar e faz parte da itinerância, né? Você não... Porque acontece muito isso. Quem te convidou te conhece. Eu passo muito por isso. Quem me convidou me conhece. Chego lá, o obreiro, né? O líder da comunidade, o pastor, enfim, nunca ouviu falar de mim. E aí, cara, é uma parada assim um pouco tipo, mano, ó, cuidado com o terreno aí, é arenoso e tal. O líder não te conhece, então não fica tão à vontade, né? Calma, te acalma, né? Então, cara, já aconteceu assim, de eu chegar na cidade e o cara vai me pegar no aeroporto e fala assim, mano, o pastor foi dar uma olhada no teu conteúdo e tal. Se tu puder evitar não falar de oferta e tal, e dízimo. Geralmente esse é o tema, tá? Geralmente esse é o tema. Sério, cara? E nem é um tema que você fala o tempo todo, né? Eu fui ver bem esse vídeo. Exato, cara. Cara, isso que eu fico de cara. Porque que é esse vídeo meu que foi cair? É coisa antiga. O cara tem as palavras-chave que ele busca ali já. Minto. No último que já aconteceu umas 3 vezes isso, tá? No último que aconteceu, o que eu lembro? Eu tinha respondido uma pergunta. E aí eu indiquei o podcast. Foi quando o pastor entrou nos meus stories, entendeu? Só que, cara, aí o que é interessante, né, mano? A pessoa, de certo, não vê o programa inteiro, né? A pessoa só acha que a gente é contra o dízimo. Tá ligado? Mas é o que dá mais vontade de falar, né? Quando fala assim, não fala disso, você dá uma vontade. Entendeu? E tipo, mano, não, pra mim nunca aconteceu. Nunca ninguém chegou. O que aconteceu uma vez, cara, e eu entendo perfeitamente. Mano, é porque tu responde pouca caixinha também. Começa a responder mais, que tu vai passar por uma dessa, cara. Tenho certeza. O que aconteceu comigo já foi o seguinte. Mas aí eu tenho um negócio com isso aí também, Bill. Mas eu não vou ficar muito polêmico nesse assunto, não. Eu vou pegar um outro ponto. O que aconteceu comigo uma vez foi que ouvintes nossos me indicaram para falar numa igreja presbiteriana. E o tema era suicídio na adolescência. Olha isso. Não, tá maluco. Tá maluco. Aí... E tu aceitou? Aceitei. Para dar uma visão teológica e tal. E nessa época eu tava... Eu não sei porque eu tava lidando com esse assunto, eu não me lembro direito. Mas aí... Bom. Aí o pastor me chamou e tal, aceitei. Cara, faltando uns 2 dias pro culto, ele me ligou. Pastor, eu precisava tirar umas dúvidas com você. Eu falei, então pode falar. O senhor é reformado? Eu falei, olha, do jeito que vocês consideram reformado, não sou exatamente dessa maneira. Aí ele, então eu gostaria de pedir que você não falasse sobre questão de salvação, nada, né? E eu entendi perfeitamente qual que era o medo que ele tinha. De eu chegar lá e falar que o cara se matou e foi pro inferno. Entendeu? Perdeu a salvação. Aí eu falei, não, pastor, quanto aí você pode ficar tranquilo que eu acredito igualzinho você. Não acredito em perda da salvação, fica tranquilo. Aí ele, tá, então tá tranquilo. Você entendeu qual era a minha preocupação? Eu falei, não, entendi, fica sossegado. Porque acho que ele me convidou, confiando nos irmãos que, inclusive... chegou a ser presbítero da igreja, então eles são muito ativos e tal, né? E aí deu carta branca. E depois ele, acho que essa parada chegou nele. E ele falou, caramba... porque lembra que teve uma resposta Teve uma resposta de algum teólogo aí, não sei se foi o Jonas Madureira, uns anos atrás, que ele falou sobre isso. E ele fez a afirmação, né? Que a gente concorda e tal. E aí deu mó bafafá, cara. Dizendo que com isso ele estava estimulando as pessoas a se matarem. Então, não sei se foi o Jonas. Cara. Foi alguém assim, reformado. E aí, acho que foi nessa época. Ele ficou preocupado com isso e me ligou. Aí ele estava totalmente certo, porque é uma preocupação realmente que ele tinha que zelar, né? E aí eu deixei ele mais tranquilo. Mas foi a única vez, cara. Não teve nada... Agora, imagina que eu vou lá e falo, não, vou pregar o que eu quiser, chego lá, prego, o que ele vai fazer? Vai subir no púlpito e vai despregar o que eu preguei, né? E nesse caso com razão, inclusive, que eu estaria errado. Que é horrível, que eu já passei por isso. Ainda que eu tivesse pregado, não era errado, né? Mas, cara, já aconteceu umas 2 vezes, assim, 2 vezes. Talvez tenha acontecido mais, mas eu lembro de 2 vezes eu subir, pregar, o pastor assumir depois de mim, não chamar minha pregação de pregação, mas chamar minha pregação de palestra. E o cara despregado. No caso, eu pregando isso aí pesa muito pra vocês que tem formação pentecostal. Pra mim, palestra, pregação, mensagem, qualquer pra coisa. mim também, whatever. Mas é que eu quando fui ele falar faz no... isso... Mas quando só pra tu entender. Não, só pra tu entender. Quando ele faz isso, não é que me afeta, né? Mas ele não considerou esses 40 minutos que eu falei uma pregação. Ou seja, não teve palavra de Deus. Foi uma palestrinha, entendeu? Então ele tá diminuindo a minha fala com essa observação.
Entende? Irmãos, ouvimos essa palestra, mas irmãos, olha só, aí, imagina, eu preguei sobre justificação por graça e fé, né? E o cara metendo obras, entendeu? E o outro cara, esse foi o dia que eu subi em cima da Bíblia, né? Esse aí o cara me achincalhou. E eu já contei essa história aqui, teve até pessoas que vieram no comentário, eu tava nesse dia e tal, eu não vou contar de novo essa história. Você merecia ser achincalhado, mas provavelmente não do jeito que ele fez. Achincalhado não, achincalhado você não merecia, você merecia ser repreendido. Mas repreendido e meio em público também, talvez, né? Me chamasse depois e tal. Acho que não, na igreja do Cacau, eu joguei uma Bíblia. Não, né? Foi, Pior que eu falei que tem vídeo disso e não tem, né? A gente cortou, na hora né? Você saiu da câmera. Não, mas tá, do que foi no BT Papo, tá cortado nessa parte. Que tava meio longo, né? Isso. Mas eu acho que o da igreja era o ao vivão mesmo. Exato. Mas você vai pro lado, não dá pra ver. Exato. Você fazer. Que bom. Então, mas ele não jogou a Bíblia numa pessoa, a gente jogou a Bíblia pra uma pessoa. Só que o vento bateu de um jeito que ela abriu. Aí a pessoa pegou e não teve problema. E tá tudo certo. Tudo certo. Tudo certo. Mas é isso, gente. Amem a sua igreja e amem outras igrejas também, né? Não como segunda opção, se der ruim aqui eu vou pra lá, não assim. Mas pra se reforçar na ideia de que Deus tá fazendo coisas em outros, né? Em outros recintos e tal. Eu fico muito empolgado com isso, cara. Eu fico feliz demais. Eu, quando fui pregar no aniversário da Igreja do Cacau, tive essa honra de, neste ano de 2025, pregar no aniversário de quantos anos da sua comunidade local? Foi alguns anos. Não lembra, Cacau? Nossa, foi mal. Cara, tem que fazer conta, mano. Deixa eu fazer a conta Tá bom, aqui. Enfim, vamos lá. Aí, chega 2025 a gente tá... Você 13 tá 12 anos. 13 anos. 13 anos. Então tá lá, você tá 12 como pastor dela. 12 anos. Vai fazer 12 anos em novembro. E, cara, é o que eu falei lá na minha primeira palavra. A gente tem que celebrar o aniversário de igrejas maduras, de igrejas bíblicas. É verdade, sabe? né? Acho que é coisa boa. A gente precisa celebrar boas igrejas. Porque, cara, tem boas igrejas. Tem. Mas na minha cidade não tem. Comece uma, então, sabe? Então, é isso. Inclusive, ano que vem, livro sobre isso, tá bom? Inclusive, ano que vem, livro sobre isso. Gente, roda a vinheta, Rafa. Simbora. Vai falar o título do livro? Sim. Agora que vocês consertaram? Igreja sob medida. Igreja sob medida. Como cristãos inúteis constroem uma boa igreja. Vai ser alguma coisa assim. Mas o título oficial é Igreja sob medida, tá bom? Nós vamos dar 7 dimensões que é importante você observar numa comunidade, ou para construir, ou para pode chamar avaliar. de 7 marcas para uma igreja saudável. Tipo isso. Tipo isso. 7 marcas para uma igreja saudável, exato. Porque 9 dá muito trabalho, a gente fica só em 7. Aliás... é um clássico, né, da eclesiologia, né, o 9 marcas para uma igreja saudável. Não, é 9 marcas de uma igreja saudável, né? Acho que é. Enfim, do Mark Dever. Mark Dever, né? 9 marcas para uma igreja saudável. É isso, 9 marcas de uma igreja. Não lembramos agora. É um livro muito bom, tá? Que ele apresenta 9 características de uma igreja e tal. E o Marco Teles. Exatamente. O Marco Teles fez a 10ª marca, né, cara? Porque uma igreja saudável sabe cantar. Achei muito legal, cara. Esse livro dele ninguém sabe onde é que compra, onde é que vende. Mas ele que vendia. Ele vendia né? no tete a tete. Exato. O Marco Teles escreveu a 10ª marca, né? Uma igreja saudável sabe cantar, alguma coisa assim. Achei a sacada muito boa. Mas é isso. Ano que vem, Igreja sob medida, em breve pra você. Vamos lá, roda a vinheta, Rafa. Bibotalk apresenta BT Papo, uma conversa regada à Bíblia, teologia e risadas. Muito bem. Começa mais um BT Papo de número 90 e quanto? 93, Idade de Cristo. Eu sou Rodrigo Bibo e estou aqui com meu amigo Cacau Marques. Muito bem-vindo, Cacau. Joe. Enfim, a gente já foi bem edificante essa conversa aleatória. A gente vai ser rápido aqui na resposta, tá bom? Então já foi edificante o nosso início. Gente, agora... a gente tem, tá quase na hora do almoço, entendeu? Exato, eu tenho que fazer o almoço ainda. Olha aí, o Cacau cozinheiro. A pergunta que recebemos, senhor Cacau Marques, da Ilma Silva, é a seguinte: por que Deus... Essa pergunta veio identificada, mano? Veio da onde? Veio identificada? De onde que é essa pergunta? Essa pergunta eu acho que veio pra ti, cara. Acho que foi pra... Não, acho que tu pegou no comentário de algum BT Papo. No comentário. Beleza. Então acho que foi isso, tá? E a pessoa perguntou o seguinte, mas, cara, Ilma Silva pode ser tanta coisa. Pode ser Dilma Silva e é uma abreviação. Não, é Ilma. Ilma é o nome de uma pessoa. Ilma, olha aí. Ilma é alguém falando ima errado, né? É um Ilma. Ilma é um nome normal, cara.
Normal, nunca conheci ninguém chamado Wilma. Cara, mas enfim, vamos lá. Põe na tela a pergunta, Rafa. Posso colocar a pergunta na tela? Tá bom. Então, Rafa, já não agora botou? tu põe. Não, agora ele vai colocar agora. Por que Deus nos testa, mesmo já conhecendo o nosso coração e o resultado daquele teste? Ou seja, por que somos testados por Deus? Olha, por causa desse tema, eu tô aqui com a testa bem grande. Não, eu também, cara. A minha entrada... Esse é o pior ângulo. O ângulo que tem aqui no meu escritório é o que favorece a minha vesguice, é o que favorece a minha calvície. É impressionante, cara. Eu vou ter que mudar a minha câmera. Mas enfim. E aí, senhor Cacau Marques, vamos começar a conversar sobre isso? Por que Deus nos testa, mesmo já conhecendo o resultado deste teste? Por quê? Por que isso acontece, Cacau? Fala pra mim. É mais um assunto que se relaciona com alguns que a gente falou antes. Né? Ah, vários. Exatamente. Assim, recente, né? Mas é legal que a gente vai completando, né? Exato. Por isso que você tem que ouvir todos os BT Papos, entendeu, galera? Porque assim, ó, tem muita coisa legal que a gente já respondeu em aleatórios, que o título não é exatamente a sua dúvida, mas a gente já comentou em algum programa. Então faça do BT Cash e do BT Papo sua rotina de podcast. Terça-feira você tem BT Cash, sexta-feira você tem BT Papo. Coloque-nos na sua rotina. Isso aí. E o que acontece? Quando a gente está falando de teste assim, a gente está pensando em quem? Na Bíblia, Abraão, por exemplo. Na Bíblia, Abraão. Abraão é um. Qual mais? Abraão, quem mais? Jesus. Quem mais? Em que sentido, Jesus? Jesus foi testado, né? Por Deus? Foi a aprovação, né? A tentação no deserto. Mas foi por Deus, foi pelo diabo, né? Não, mas que por ele Deus. Foi enviar... A pergunta é por Deus. Foi Deus. O Espírito Santo levou Jesus para o deserto para ser tentado. Sim, mas não levou o diabo pro deserto, pô. Não, cara. Você sabe que tem um livrinho do... Sim, o Espírito Santo levou Jesus pro deserto, não levou o diabo pro deserto. Não, para ser tentado pelo diabo, cara. Tá escrito isso? Que ele foi, Mano, foi mandado para ser tentado? Pelo diabo. Mas o caso de Jesus não se bate aqui, porque ele não ia pecar, né? Mas isso não anula a tentação. Não anula. Não, mas eu não falei que anula. Eu nem falei que ele não foi tentado. Ele foi tentado. Foi no Getsemane ele foi tentado. Entendeu? Mas eu não diria que Deus tentou. Sabe que tem um livrinho do Bonhoeffer que chama Tentação. Já leu esse livro? Não. É um desse fininho assim. E ele termina de um jeito bem polêmico, cara. Ele termina dizendo que toda tentação é de Deus. É polêmico. Eu acho que isso é um problema por causa de Tiago, né? Que Tiago fala que Deus mas ninguém Tiago, tenta. Mas é a mesma palavra, né? Então o que diferencia a tentação da aprovação? Vamos conversar sobre isso. Não, então, sim, mas o Bonhoeffer ele argumenta lá qual que é a questão dele. Fica mais ou menos... Eu não falaria daquele jeito, sinceramente, mas... Então, vai lá. Não é o livro que eu mais gostei dele, não. Ó, vamos para a palavra e eu achei aqui, Cacau, olha só. Então Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Mateus 4:1, né? Muito Mateus bem. 4:1. É. No original, realmente. Tá a mesma coisa. Agora, ainda assim, mas de qualquer forma vai dar a mesma coisa. Muito bem. E outro? Você falou Abraão, Jesus, outro. Abraão que foi tentado. Quem mais? Jesus. É testado que a gente está dizendo, né? Testado. Isso. Jesus foi tentado. É complicado. Mas Jesus é um caso à parte. Mas a pergunta que eu estou fazendo é mais... Não, mas a gente vai pegar Jesus também. Eu estou falando... A pergunta é mais... Não é só tentado, é testado, né? Testado. E por Deus, quem mais foi testado por Deus? Davi foi testado por Deus? Não lembro. Acho que não, né? Não sei, não lembro. Agora fiquei nervoso com a tua pergunta. Quem mais foi testado? A gente tem Pedro, né? Pedro. Pisar nas águas, né? Pisar nas águas, foi testado. A gente tem Jó, né? Ô, Jó, mano, clássico, meu Deus, esqueci do clássico. Eu tava esperando você falar esse, por isso que eu tava perguntando mais um. É o mais óbvio, né, mano? É o mais óbvio, caramba. Aliás, o BTcast sobre Jó tá excepcional, galera. Sério, se tem um BTcast pra você ouvir... Pô, não assisti, não ouvi esse. Mano, tá maravilhoso, cara. Tá eu, William Hertal e o professor Roger, da FLT. Professor, ele faz... Não, professor... não. Professor Roger Van, cara, e o doutorado dele é em Jó, então ele sabe alguma coisa. Que legal. Maravilhoso. Pô, tá aí o Iago tem um livro sobre Jó que dizem que é muito bom, cara, eu não li ainda. Eu também não li. Acho que é 2, né? 2. Não, é sobre Jó? São 2? Acho que ele tem a sua continuação, se eu não me engano. Foi com base na... diabo.
esse Deus é o meu diabo, esse Deus. E ele fala, ele vai na série de pregações dele sobre Jó, e ele tem uma pregação lá que é muito, o título é muito bom. Eu não ouvi a pregação, mas o título é muito bom, que Encontrando Deus no Caco de Telha. Cara, que título bom, mano. Boa, muito bom. Podia ser o nome do livro, né? Podia ser o nome bem melhor que esse Deus é o meu diabo. Não, esse Deus é o meu diabo. É bom também, cara. Para. Você que gosta de título provocativo, é bom. Os dois são bons. É que o Caco de Telha me pegou mais. O Caco de Telha me pegou mais. Agora eu recebi aqui, eu vou ler. Depois que eu vou até fazer um videozinho. Eu recebi o... Dele também, título bom também. Arruinados pela graça de Deus. Arruinados pela graça de Deus. Sim, legal, né? Naum e Jonas. Naum e Jonas. Não é Jonas e Naum. Jonas não, ele conta a história da relação de Deus com Nínive, né? Então é Jonas e Naum. Ah, é verdade. Você leu já? Jonas... Não li. Mas eu conversei bastante com ele sobre isso quando ele estava junto lá. Então, e o que essas histórias de testes de Deus? Primeiro, vamos lá. Deus a ninguém tenta. Nessa tentação de Jesus não é Deus, é o diabo tentando Jesus, certo? Começa por aí. A questão lá em Tiago é tentar pro pecado, não é não? Então, assim, sim, Deus não leva ninguém a pecar. As outras histórias, elas não são sobre isso, né? E também Jó também é o diabo. Deus permite, mas é o diabo que faz, certo? E exato, no caso, isso, no caso de Abraão é Deus que pede, e no caso de Pedro é Jesus que chama Pedro para andar também, né? Então, essas são questões. O que essas histórias têm em comum? Em todas elas, o fim dela não é averiguar a aprovação, entendeu? Porque Deus me testa. Isso é claro. Não é o fim. Porque Deus me testa se ele já sabe o meu coração. Não é para saber. Na verdade, não, Deus sabe, é você que não sabe. Não, mas não é nem esse o grande propósito. O grande propósito é se fazer conhecido. Entendeu? Não é no final de Abraão, sim. Não é no final. Não, em todos eles, vou te dizer. Não é no final você dizer assim, puxa, realmente, olha só, eu dava conta, né? Não. Olha só, no caso de Abraão, todos os povos no entorno sacrificavam seus filhos aos deuses, certo? E Deus, naquela história, ele revela-se a Abraão, dizendo que, mostrando que ele não é daquela maneira, inclusive não recebe sacrifício humano, né? Exato. É um Deus que não recebe sacrifício humano. Então esse é o primeiro. Quando você vai para Jó, a mesma coisa. Jó termina a história dizendo, antes eu te conhecia só de ouvir, mas agora meus olhos te veem. No caso de Jesus, ele é um pouquinho diferente, mas nem tanto, porque no caso de Jesus, a tentação tem a ver com a vitória sobre Satanás. Isso fica muito evidente ali no texto, que ele está vencendo Satanás. E Deus está se fazendo conhecido, não por Jesus, que já conhece a Deus, mas por nós. Nós é que conhecemos a Deus na tentação que Jesus vence. E no caso de Pedro também. Pedro reconhece Jesus sobre as águas, quando ele mesmo não sabia, né? Se era Jesus ali. E se você quiser pegar Paulo, por exemplo, com espinho na carne, um texto que a gente citou aqui num BT Papo recente, é a mesma coisa também. O que Deus fala? A minha graça te basta, o meu poder é aperfeiçoado na fraqueza. É a graça de Deus e o poder dele que é conhecido por Paulo naquele momento, para entender essa dependência dele. Então, todas essas provas, elas não são para Deus nos conhecer, mas é para que nós conheçamos a ele. E isso é muito importante, né? O que Tiago fala no texto dele, e é a mesma palavra como você disse, é que ali é muito claro que ele está falando de pecado. Ele diz, ninguém que peca disse, fui tentado por Deus. Entendeu? Então a questão lá é o cara pecou e falar, não, mas foi Deus, falhei diante de Deus que provocou o pecado em mim. Ele fala, não, porque Deus ninguém tenta. A questão é que você tem a sua concupiscência. Você tem essa... Mas acho que é aí que vem... eu diria o seguinte, Cacau, ficando um pouquinho mais na introdução, eu acredito que a aprovação, Deus sabe o resultado da aprovação, mas você não sabe. Então eu acho que a aprovação, ela tem esse papel também de refinar a sua fé, de refinar a sua relação com Deus. Acho que a aprovação entra nesse lado até da disciplina de Deus, sabe? Acho que ela pode entrar nesse lance e Deus disciplina só quem Ele ama, entende? Eu acho que e aqui a disciplina como algo positivo, né? Não como algo punitivo, como nós falamos no episódio anterior, né? É que eu faço uma distinção entre o que é o teste e o que é a aprovação. Nem todos esses testes... Porque, por exemplo, no caso de nem todos os testes precisam ser provação, certo? A palavra... Tudo bem. Teste e prova, para mim, são sinônimos, sabe? Teste e prova, beleza. Mas a gente costuma usar provação muito mais próximo de tribulação.
que o nosso caráter também é testado, que a gente também conhece mais a Deus, que a nossa fé é refinada, mas que não necessariamente tem a origem em Deus. Mas eu acho que então Deus pode nos testar em que... Por exemplo, por que eu acho que nesse teu sentido, o teste... Quando Deus pede, por exemplo... Ele está muito próximo da tentação, por exemplo. Mas quando Deus pede, por exemplo, para Abraão sair da terra dele, ele não estava passando provação nenhuma ali. Entendeu? Não. Foi direto, pediu para ele sair. Quando pede para entregar o filho, também não, ele não estava passando nenhuma aprovação ali. Seria aprovação o ato. O ato é difícil, mas não é uma circunstância, entendeu? No caso de Pedro, você pode falar que tinha ali tempestade, Paulo tinha um espinho na carne, mas as outras questões não, entendeu? Então, não necessariamente a aprovação, o teste é só aprovação. Quando Deus pede uma coisa, ele pode pedir por vários sentidos, né? E de várias maneiras diferentes. Bom, eu não vou... Mas aplicando isso para nós Mas aí, o que eu quero exemplo? dizer? Essas questões todas, elas são verdade, elas funcionam, você tem toda a razão. Ela refina, né? E aí é por isso que Paulo, escrevendo aos Romanos, ele fala para nós nos gloriarmos na tribulação. Exato. Porque a tribulação ela vai produzir tudo, inclusive, e a palavrinha ali era muito interessante, porque a gente traduz ela de várias maneiras, ela vai produzir experiência, ou ela vai produzir um caráter aprovado, né? E a ideia é justamente essa, o de passar por uma prova. A ideia lá é justamente essa. Então, a tribulação produz perseverança, a perseverança, a aprovação, o caráter aprovado ou a experiência, mas não é a experiência que puxa, olha só, eu tenho essa experiência para contar. Não, é que você foi experimentado. Exato. Entendeu? Exato. Essa que é a ideia. E aí, nesse sentido, também. Mas aí até nesse sentido, qual que é a ideia no final? E ela produz esperança. Então, no final, continua sendo não simplesmente Deus fazer um teste se ele sabe ou não, mas é você reforçar a sua esperança nele, né? Então, nessas coisas todas, você tá... os frutos são muito outros do que simplesmente você ser conhecido por Deus. Deus já te conhece mesmo. Exato. Agora, tem esse lance de você se conhecer também nessa aprovação, né? Isso que é muito importante. Ó, Tiago diz o seguinte, meus irmãos, tende por motivo... O quê? Fala. O que você tá rindo? Não, é porque... É isso aí. Não, tu acha que eu contradigo o que tu tá falando? Não, é porque eu não acho que você se contradiz, não. É que eu acho que eu te contradigo. Não acho que você me contradiz, não. É que eu acho que esse termo ele é muito mal usado hoje, sabe? Então eu tento evitar ele. Ah, entendi. Entendeu? Se conhecer e tal, parece que, sabe? Parece que você é o referencial das coisas e... Então, não é, mas no sentido de que você... Eu acho que eu prefiro mais essa ideia de produzir fruto, de refinar a fé que você usou, eu gosto muito. Isso, refinar a fé achei excelente, inclusive. Você é edificado. Edificação, você é edificado, é melhor mesmo do que se conhecer, né? Fica hoje em dia é meio complicado. Cara, Tiago tá falando, né? Tiago 1, 2 e 3, né? Meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passares por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé produz perseverança, tá? Produz perseverança. Esse texto é maravilhoso, inclusive. Esse texto esse capítulo 1 de Tiago. Cara, assim, tem uma ideia sobre Tiago, que Tiago é uma pregação, né? Sim. E é uma possibilidade. Ou um conjunto de pregações e tal. Cara, se for uma pregação, ele chega com o pé na porta. Porque esse primeiro capítulo de Tiago é uma coisa maravilhosa, cara. Maravilhosa. É muito bom. Inclusive, tem a pregação do Guilherme Nunes. No BTT. Genial sobre esse texto aí. É sobre o capítulo 1, né? Para você acessar a pregação do Guilherme Nunes, você tem que procurar este BTcast que está aparecendo na tela, que é Fé em Meio à Crise. Na descrição deste BTcast tem o link para você ver a pregação do Guilherme Nunes. Ela não está listada? Ela tá listada, mas não pública. Entendeu? Por quê? Então, cara, a gente acabou não postando e aí soltou o BTcast primeiro, aí depois não faria sentido soltar os vídeos e tal. Entendi. Então, para você acessar essa pregação, ela é disponível só para quem tem o link, e o link está na descrição deste BTcast aí, que tá muito bom esse papo, por sinal, tá? Mas aí que tá, cara, o lance da provação e da tentação são a mesma palavra em Tiago, né? Sim, e é o contexto que vai diferenciar uma coisa da outra. De fato, Deus ninguém tenta. Agora, me parece que o fato de Deus provar alguém pode levar essa pessoa a cair na provação. E a provação virou uma tentação.
Aliás, Cacau, tu até citou numa parte que a gente, no off-topic, uma frase do Bonhoeffer que eu parece que eu concordo com ela. Qual que é a frase? Se eu tivesse com a minha biblioteca aqui atrás de mim, igual você tá aí, eu levantava e pegava o livro agora. Mas ela eu tá não lá tenho ele. É um livrinho do Bonhoeffer chamado Tentação, que no final ele fala que o último responsável pelas tentações são Deus, né? Eu não concordo muito, porque eu acho que a gente precisa fazer essa distinção, cara. Eu fico bem preocupado com isso. Tiago ali tá muito... Tiago ali tá muito preocupado em fazer as pessoas não justificarem seu pecado, né? Exato, a culpa é de Deus, né? Eu tenho a mesma preocupação. Mas ele vai dizer, ele vai colocar isso. Agora eu não me lembro direito do contexto, pra ser bem sincero, mas acho que a ideia é essa, que todas as coisas passam por Deus e tal. Exato, cara, porque assim, a palavra, né, quando é provação, né? Ou seja, Deus tem essa ideia de refinar, de amadurecer e tal. Agora, a tentação, induzir ao pecado. Entende? Mas você acha que uma provação que Deus dá pro seu filho para edificação pode terminar em não gerar edificação? Então, esse que é o ponto, né, cara? Será que então eu sempre tendo que for achar Deus... que não, cara. É aquela coisa. É porque assim, ó, como diz o Guilherme Nunes, né? Você entra na provação com a sua teologia, né? Muito... Cara, vocês têm que assistir essa pregação do Guilherme Nunes, galera. Eu vou facilitar o seu trabalho, querido web espectador. Exato. Eu vou botar o link da pregação do Guilherme Nunes aqui neste BT Papo. Eu vou colocar a descrição. Então, ó, você que tá no Spotify, a gente ainda não conseguiu ficar 100% no Spotify, a gente tá arrumando isso. Mas, ó, vem aqui pro YouTube. E, aliás, tem vindo, tá? Muito obrigado você que ouve no Spotify. Vem aqui ver a gente no YouTube só para comentar, dar aquele apoio. A gente agradece demais. Você quer dar um apoio mesmo? Você acabou de ouvir no Spotify, veio aqui no YouTube? Deixa rodando aí, gente. Deixa rodando. Entendeu? Ah, mas é que eu já ouvi. Então não precisa ouvir. Deixa rodando aí nos computadores da empresa. Vai lá, o pessoal saiu no almoço, abre o YouTube de todo mundo, deixa rodando. Tá bom? Pra dar uns views aí, pra ajudar a gente. Então, cara, assim, vai lá, gente. Vai lá ver essa pregação. Porque, de fato, assim, mano, é um pouco confuso, né? Vamos pegar o texto de Tiago aqui. Por exemplo, Tiago 1,13, né? Ninguém ao ser tentado diga, sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal e ele mesmo a ninguém tenta, né? Mas é o mesmo termo, né, cara? É o mesmo radical ali, né? Então, assim, é um pouco confuso em última análise, entende? Então, qual é a conclusão que a gente chega? Você passou por uma promoção... A conclusão que eu chego, então, é a seguinte. Se eu passei por uma provação e aquilo me levou ao pecado e distante de Deus, cara, não foi Deus. Foi uma tentação que eu cedi. Eu passei por uma provação e aquilo me aproximou de Deus e dos irmãos... Ok, era Deus refinando a minha fé. Mas julgar isso é muito complicado. Mas é o que a gente falou no outro episódio lá da doença. Toda essa oportunidade, sendo de Deus ou não, é oportunidade para refinar a sua fé. Né? Exato. Agora tem uma coisa que eu acho interessante nesse texto, é que se você olha bem, Deus sempre faz isso desde o Antigo Testamento. Né? Quando tem aquela passagem lá do espírito mentiroso na boca do profeta, não é Deus que manda o profeta mentir, nem é Deus que finge que conta uma mentira pro profeta. Ele levanta alguém, um espírito mentiroso, um demônio, né? Pra ir lá botar mentira na boca do profeta. Mesma coisa com Jó, mesma coisa levando... mesma coisa com Jesus, né? Mesma coisa com Jesus. Não é Deus que tá ali apresentando, é o diabo, né? Então... Sim, mas ainda que o propósito do envio ao deserto foi ser tentado pelo diabo. Mas essa distinção é importante, cara. Entendeu? Sim, é a mesma coisa. Quem perguntou se tinha um espírito mentiroso foi Deus. Deus que perguntou. Mas o espírito mentiroso que foi lá e fez. É isso que ele tá falando você aqui. Tem mas e aí? Você tem uma compreensão no Antigo Testamento, principalmente numa fé mais primitiva de Israel, essa ideia de que espíritos malignos da parte do Senhor atormentavam Saul. Não é só no Antigo Testamento, no Novo também. No Novo Testamento também. O espinho na carne é um anjo de Satanás. Sim, enviado pelo próprio Deus. Para que eu não me orgulhasse das visões, foi-me dado um espinho na carne, um anjo de Satanás. Então, é a mesma coisa. Né? Eu confesso assim, que eu acho um pouco complexo, mas de fato, mantenho essa ideia. Eu acho complexo, Cacau. A gente já definiu. A gente já definiu Então, eu acho um pouco complexo agora tudo de novo. Não vou começar. Mas assim, é isso assim. Eu acho que é muito difícil você separar às vezes uma coisa da outra, mas sempre tenho que manter isso. Cara, mas aonde esse texto tá falando o quê então? Esse texto de Tiago? Ele não tá falando nada. Ele tá deixando bem claro que Deus ninguém tenta. Entendeu? Então é isso. Mas, e aí o que eu quis dizer é que... Mas ao mesmo tempo fala que Deus prova. Entende? Isso, mas ali o contexto tá claro. De pecado.
A prova não é essa. A prova não é Deus me levando para o pecado, né? Exato. Só que esse é o lance, né? A e prova aí é o não lance. É que o objetivo de Deus é refinar a minha fé. Mas e se o objetivo de Deus não se concretizar em última análise? Não que ele não seja Ué, mas ele não vai se discussão. concretizar? E se na aprovação eu me perder? Entendeu? Mas não tem me esse gloriar. Tem esse sim? Tem essa possibilidade? Não tem. Não tem. tem. Simplesmente não tem. Porque Deus está cuidando de todas as coisas, não tem essa possibilidade. Seguro estou nos braços. Entendeu? Aquele que começou a boa obra há de terminá-la, velho. Aí nessa aí eu sou bem calvinista mesmo, né? Essa aí eu sou. Sim, não, tá certíssimo, certíssimo. Agora, no caso do. O que eu quis dizer com o Thiago é que se você. Puxa, mas Thiago aqui tá fazendo essa distinção, mas a palavra é a mesma e tal. É que se você volta no Antigo Testamento e às vezes até no Novo, você vai ver essa mesma forma de agir, né? É isso que eu quis dizer, entendeu? Então, tipo assim, Tiago não tá falando isso como uma coisa categórica ali. Ele tá numa tradição que já existia dessa interpretação. Porque o autor que escreveu isso lá no Antigo Testamento, ele também entendia dessa maneira, entendeu? Então, é mais ou menos esse o caminho que eu acho que... E aí, gente, qual a sua opinião? Como é que você responderia, né? O que você já viu de respostas por aí? E aí, você concorda com a gente ou você tá errado? Adoro. Ai, gente, é isso, ó. Espero que você tenha gostado do programa de hoje, tá bom? Aqui tem teologia, aqui tem humor, aqui tem filmes, séries, aqui tem de tudo. BT Papo, esse papo mais solto, esse papo mais livre, tá bom? Se você quiser, BT Cash também tem toda terça-feira aqui, que aliás a gente levou também esse negócio do BT Papo para o BT Cash. A gente começa lá falando de cultura pop e coisas em gerais também, geralmente no BT Cash. Geralmente quando a gente grava em loco, né? Mas, enfim, galera, é isso. Toda terça-feira tem dois tipos de BTcast, o in loco e o in louco. E o in louco, exato, tá? E olha só, se você gosta do nosso conteúdo, passe pra frente, ensine pessoas a ouvirem podcast, a colocarem na rotina, porque a gente tá aqui pra tentar edificar vocês e a Igreja de Jesus, tá bom? Deus abençoe, obrigado, Cacau, por mais esse BT Papo. Tamo together. Voltamos terça-feira com o BTcast e sexta-feira com o BT Papo. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus. Já foi meio edificante esse início, né? A gente pode responder rápido, né? Que ainda tem que fazer um almoço. Foi bem edificante. Cara, é que tu irritado é uma parada que não combina, velho. Nossa, Cacau mano, se você me visse ontem. Mas tudo bem. Sério, mano.